Já imaginou criar o que viraria a maior exportadora de carne bovina da América do Sul? E não viver nem para ver a empresa completar 2 anos? Foi exatamente o que aconteceu com Antônio de Pádua Diniz, o homem que plantou a semente da Minerva Foods, mas não colheu os frutos. Pois é, a empresa saiu dessa origem dramática e hoje exporta para mais de 100 países, opera dezenas de plantas e voltou a registrar resultados recordes em 2025. Mas a história da Minerva não é uma linha reta. Teve falência, leilão, grandes aquisições que geraram prejuízo em 2024 e uma recuperação forte logo em seguida. Fica comigo que eu vou te contar essa saga inteira, da charqueada ao frigorífico global, e mostrar o que todo investidor precisa saber agora. Seja muito bem-vindo ao Empresas da Bolsa, eu sou Julia Petroni e você está na UEP Capital. Tudo começou lá em 1924, em Barretos, no interior de São Paulo. Na época, o Brasil era basicamente um país agrícola, com a indústria engatinhando, e a carne salgada, o famoso charque, era o jeito mais seguro de conservação por longos períodos. O charque era exportado para várias regiões, alimentando trabalhadores nos centros urbanos e nas frentes de obras. Antônio de Pádua Diniz fundou a Charqueada Minerva, com foco em produção artesanal, mas já pensando em uma escala maior. O nome Minerva não foi escolhido à toa. A deusa romana da sabedoria e da estratégia representava bem a ambição de criar um negócio sólido e duradouro. O problema é que o destino foi cruel. Apenas um ano depois, em 1925, Diniz acabou falecendo, deixando a charqueada recém-fundada sem o seu criador, antes mesmo de se firmar no mercado. Pense num azar, é como se você começasse a construir sua casa dos sonhos agora e quando ela estivesse pronta para uso, você simplesmente batesse as botas. E foi assim, sem a liderança de Diniz, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e acabou indo a leilão em 1926. Nesse momento, dois empresários, Antônio Manso Bernardes e Américo Grilli, arremataram a operação. Foi o que salvou a marca de desaparecer no início da vida. Sob a nova gestão, a Charqueada Minerva saiu da beira da falência para um período de reorganização. Os dois novos donos trouxeram não só capital, mas também experiência no comércio de carnes, o que permitiu que o negócio fosse mantido vivo por mais de 2 décadas, mesmo enfrentando altos e baixos típicos do Brasil da época. Assim, aos poucos, deixaram de ser apenas uma charqueada e décadas depois evoluíram para um frigorífico industrial moderno. Mas nessa época, a produção ainda era bem rústica. Carne salgada, secagem ao sol, trabalho pesado e transporte limitado, muitas vezes em carroças e trens. É importante lembrar que entre 1926 e 1940, o país passou por crises econômicas, mudanças políticas e a Revolução de 1930. A produção de carne ainda era muito voltada para o mercado interno e feita de forma precária. Não existiam câmaras frigoríficas modernas em todos os cantos e a logística era um pesadelo. Transportar carne de São Paulo para o norte do país era quase uma operação militar. Foi apenas em 1949 que a empresa deu um salto relevante, mudando de nome e também de postura. Nasceu oficialmente o Matadouro Industrial Minerva. A mudança não foi só do nome, foi a transição de uma charqueada tradicional para uma estrutura mais próxima de um frigorífico moderno. Nessa época, o Brasil começava uma transformação no setor de carnes. O consumo interno aumentou e, em consequência, a urbanização acelerava e a carne ganhou mais espaço nas mesmas, mesmo ainda sendo um produto para a classe com mais dinheiro. Enquanto isso, frigoríficos de maior porte, como o Friboi, que foi fundado em 1953, e Indústrias Reunidas Minerva, que não tem relação com a atual Minerva Foods, também disputavam espaço. A nova fase trouxe mecanização parcial do processo de abate, maior capacidade de resfriamento e um padrão de produção mais próximo das exigências sanitárias que começavam a surgir. O abate passou a ser uma escala mais industrial, reduzindo perdas e melhorando a conservação da carne, um passo essencial para pensar em exportação no futuro, porque não conseguíamos distribuir a carne sem que ela perdesse dentro do país, imagina fora. Ainda assim, o Matadouro Minerva era, nesse momento, uma operação regional. A distribuição era concentrada no estado de São Paulo e em alguns mercados vizinhos, e as exportações estavam muito longe de serem realidade. Mas a empresa começava a entender que, para crescer, precisaria de tecnologia, volume e, claro, capital para expansão, algo que só viria décadas depois.
Os anos de 1980 chegaram trazendo muito mais do que só cortes de carne, trouxeram também cortes no caixa. A economia brasileira estava num caos, inflação que parecia treinar para uma maratona, juro nas alturas e um setor frigorífico extremamente pressionado por custos e concorrência. O matador industrial Minerva, que já vinha operando no limite, foi atingido em cheio. O cenário era cruel, alta no preço do boi gordo, energia elétrica cada vez mais cara, queda no consumo interno e um mercado externo ainda pouco acessível. Resultado? Colapso financeiro. A empresa entrou em processo de falência e ficou no limite para não se tornar mais uma estatística de fracassos da época. A partir daqui, um nome muito importante entrou e mudou completamente o destino da marca: a família Vilela de Queiroz. Em 1992, após anos de paralisações e instalações abandonadas, a família adquiriu a operação e iniciou uma reestruturação ousada e persistente. Na prática, a compra não era de um frigorífico em funcionamento, era de um grande desafio: reativar uma planta abandonada, reconquistar fornecedores, conseguir mão de obra e recuperar a confiança de milhões de clientes. Tão arriscado quanto começar a academia hoje e tentar disputar o Mr. Olímpia no mesmo ano. Inclusive, tem um podcast rolando toda terça com os marombas que vão falar de crescimento patrimonial e muscular. Iniciaram com uma estratégia bem definida: reduzir os desperdícios, aumentando a eficiência e reinvestindo cada centavo no crescimento da empresa. A família apostou muito na profissionalização da gestão, na modernização dos equipamentos e principalmente no fortalecimento das relações comerciais, especialmente com pecuaristas da região de Barretos. O mercado, ainda volátil, piorava a situação da década de 1990, em que o Brasil enfrentava mudanças bruscas na economia com o Plano Collor e as aberturas comerciais. Mas isso acabou abrindo um caminho para o setor frigorífico pensar seriamente na exportação, porque foi nesse momento que começou a surgir a visão de transformar a Minerva de regional para internacional. Ainda era cedo para colher os resultados, mas a semente estava plantada. O foco era buscar escala, diversificar mercados e competir de igual para igual com os gigantes do setor. A década de 90 marcou a transformação da Minerva. Sendo liderada pela família Vilela de Queiroz, a empresa não queria só sobreviver, queria jogar no campeonato mundial de carne bovina. E convenhamos, não dava para fazer isso só vendendo para o mercadinho da esquina. Em 1994, após o Plano Real, Minerva aproveitou para modernizar a sua planta em Barretos e adotar tecnologias de abate mais eficientes. Também se adequou aos rigorosos padrões sanitários exigidos pelos mercados internacionais, que eram um dos maiores obstáculos para a época. Um pouquinho depois, em 1997, a empresa conquistou sua primeira habilitação para exportar carne bovina para a União Europeia, um salto enorme. E isso não significava apenas vender para fora, e sim entrar em um dos mercados mais exigentes do mundo, em que cada detalhe de higiene pode levar tudo ladeira abaixo. Isso deu tão certo que tivemos a chance de abrir as portas para outros destinos, como o Oriente Médio e a Ásia. A abertura comercial dos anos de 1990, muitas vezes criticada pelos setores protecionistas, foi na verdade a grande janela de oportunidade para frigoríficos competitivos como a Minerva conquistarem mercados antes fechados. Sem essa integração global, dificilmente a empresa teria dado o salto para a liderança nas exportações. E enfim, chegam os anos 2000. A globalização acelerada, o consumo de carne crescendo nos mercados e a Minerva já estava entendendo tudo. Era hora de ganhar escala. Começou a adquirir plantas em outras regiões do Brasil e a diversificar o seu portfólio, incluindo outros tipos de cortes para atender públicos e culturas novas. A empresa também investiu pesado em exportação, garantindo sempre que o produto chegasse com qualidade e dentro do prazo, mesmo atravessando o mundo. Foi nesse período que a Minerva consolidou a sua imagem como especialista em exportação, enquanto muitos concorrentes ainda focavam só no Brasil. A companhia se posicionou como parceiro confiável para diversos varejistas, distribuidores e governos estrangeiros que queriam muito a carne bovina com o selo de qualidade Minerva. Essa virada não veio sem riscos. O câmbio, as barreiras sanitárias e as flutuações de preço da arroba do boi eram inimigos constantes. Mas a Minerva entendeu cedo a importância da diversificação geográfica para reduzir os impactos dessas oscilações. No fim dos anos 2000, a empresa já era grande o suficiente para dar o próximo passo: abrir o seu capital e captar ainda mais recursos para acelerar o crescimento.
No ano de 2007, aconteceu o que foi divisor de águas para a Minerva. Depois de décadas em trabalho duro, se estruturando, modernizando suas plantas e abrindo portas nos mercados internacionais, a empresa decidiu abrir o seu capital na Bolsa Brasileira. A operação veio com a promessa de captar recursos para acelerar ainda mais a expansão e reforçar o caixa para novas aquisições. O alvo era o mundo. E assim foi. Logo após o IPO, a Minerva direcionou a maior parte dos recursos para ampliar a sua capacidade de abate e diversificar ainda mais os seus clientes no exterior. Para o investidor que acreditou no projeto, a primeira fase do IPO foi promissora. E falando de investimento, é possível investir no Minerva Foods pelo ticker BEEF, BEEF3. Mas antes, você deve saber o que você está fazendo. Você não concorda comigo? O que acontece, galera, é que todo mundo quer fazer dinheiro, isso é um fato. Mas ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer apertar um botão e pronto, dinheiro na conta. Mas adivinha, esse botão não existe. Pelo menos eu nunca vi. Agora, se você quer aprender do jeito certo, sem mágica, sem promessa vazia, entra no site alvp.com.br, clica no botão e faz a sua análise de perfil. É um questionário simples e bem rapidinho. E olha, se você tiver coragem de investir agora, mesmo quando o mercado tá cheio de gente com medo, a UVP vai te mostrar uma estratégia sólida, passo a passo para você construir um patrimônio de verdade. Mas vamos ser realistas, se você ganha um salário mínimo e acha que você vai sair da plataforma com uma Ferrari, não vai rolar. Agora, se você ganha mais de 4.500 por mês, aí dá pra gente construir algo. Com 15 mil ou 50 mil, o processo é ainda mais rápido. Mas não é loteria, é estratégia. Clica lá e preenche o questionário e comece agora, porque a gente está começando uma turma nova e pode te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo inteiro. Agora, voltando para a virada de chave, no ano de 2007 aconteceu o que foi divisor de águas para a Minerva. O apetite por proteína brasileira no mundo estava em alta. A China começava a ganhar relevância como grande compradora e o câmbio favorável ajudava as receitas de exportação a crescerem. As ações tiveram períodos de grandes valorizações, principalmente nos anos em que o dólar estava alto. Afinal, grande parte da receita era de fora e as despesas em real. E aí, entre 2008 e 2012, a Minerva fez aquisições estratégicas no Brasil e Paraguai, ganhando acesso a rebanhos de qualidade e condições sanitárias que agradavam os olhos internacionais. Essa expansão geográfica ajudou a empresa a manter as exportações mesmo quando algumas regiões brasileiras enfrentavam embargos temporários, o que era muito comum. Mas nem tudo foi um passeio no pasto. Em alguns anos, a volatilidade do mercado global e os altos níveis de endividamento pressionaram o preço das ações. Ainda assim, a visão de longo prazo seguiu e a Minerva continuou investindo para ocupar espaço nas prateleiras de supermercados, açougues e na geladeira do mundo inteiro. No início dos anos de 2010, a empresa já se posicionava como um dos 3 maiores players de carne bovina da América do Sul, ao lado de gigantes como Marfrig e JBS, mas sem perder o seu foco principal, que era exportar. Mesmo sem ter o tamanho de gigantes diversificados, a Minerva soube explorar um nicho de forma magistral, provando que investir em conhecimento e colocar a pele em risco podem ser tão ou mais lucrativos que a escala bruta. O IPO não apenas deu recursos, mas também colocou a empresa sob holofotes do mercado financeiro, atraindo a atenção de fundos e grandes investidores institucionais que buscavam a exposição ao setor de proteína animal. Era o início de uma fase de crescimento acelerado, que ainda teria capítulos bem mais ousados pela frente. Se o IPO foi a porta de entrada para o crescimento, as aquisições foram o empurrão que faltava para a Minerva subir outro degrau. A estratégia era simples e clara: crescer no Brasil e se tornar a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E durante os anos de 2010, a Minerva foi às compras seguindo isso em mente, adquirindo plantas em países como Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia. Isso garantiu não só o aumento da capacidade de abate, mas também mais diversificação geográfica. Isso porque no mercado de carne basta um surto de febre aftosa ou alguma restrição sanitária para fechar as portas de um país inteiro para as exportações. Ter operações em várias nações era como montar um portfólio de segurança contra esses riscos. Mas o grande salto só viria mesmo em 2023, quando a Minerva fechou um acordo histórico: a compra de 11 plantas de abate e processamento da empresa Marfrig, outra gigante do setor, espalhadas pelo Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A operação foi avaliada em cerca de 7,5 bilhões de reais e aumentou em 40% a capacidade de abate da empresa.
Essa aquisição transformou a Minerva em um player ainda mais visto no cenário internacional, conseguindo competir frente às gigantes JBS e Marfrig, além de consolidar a empresa como líder absoluta em exportações de carne bovina na América do Sul. É claro que um pulo desse tamanho também trouxe um peso extra. A alavancagem da empresa em relação à dívida líquida subiu à casa de 3,7 vezes no final de 2024, ou seja, muito dinheiro investido, mas com um compromisso financeiro que exigia resultados rápidos. E assim os resultados vieram. Só no primeiro trimestre de 2025, a receita líquida disparou e o lucro líquido superou o acumulado de vários anos anteriores. As exportações, que já eram fortes, passaram a representar cerca de 60% de toda a receita bruta. Essa aposta ousada da Minerva foi, de certa forma, um tudo ou nada. Mas olhando para os números de 2025, parece que a cartada valeu cada centavo, pelo menos até agora, né? Se o passado da Minerva foi cheio de reviravoltas, o presente é de resultados que fariam qualquer investidor ficar com sede de um churrasco. Depois de um 2024 extremamente difícil, com prejuízo de 1,57 bilhões de reais, muito por conta da aquisição bilionária de ativos da Marfrig e do peso da dívida, 2025 começou como um banquete de boas notícias. Logo no primeiro trimestre, a empresa registrou um lucro líquido de 185 milhões de reais, revertendo completamente o cenário negativo do ano anterior. E o apetite continuou no segundo trimestre, quando o lucro líquido disparou para, pasmem, 458,3 milhões, ou seja, 380% de valorização. Mais da metade de todo esse faturamento vem do mercado externo. Cerca de 60% da receita bruta da Minerva é fruto de exportações para mais de 100 países, com destaque para a China, Estados Unidos, Chile, União Europeia e o Oriente Médio. E vale lembrar, no setor de carne, quem domina a exportação, domina o jogo. Historicamente, a Minerva tem uma boa política de distribuição de dividendos, ainda que os valores oscilem de acordo com os resultados. Nos anos de forte geração de caixa, como 2021 e 2022, o dividend yield chegou a superar a marca de 10%, atraindo investidores de perfil mais renda passiva. E mesmo após o prejuízo de 2024, a empresa manteve pagamentos, ainda que baixos, reforçando seu compromisso de retorno com os acionistas. Com o lucro explosivo de 2025, a expectativa do mercado é de que os dividendos voltem a níveis competitivos, ainda mais em comparação com outros frigoríficos concorrentes. E por falar em concorrência, no mercado interno, a Minerva disputa espaço com duas gigantes, a JBS e a Marfrig. A JBS é de longe a maior do setor, com um valor de mercado acima dos 90 bilhões de reais e operações que vão além da carne bovina, como frango, suíno e até processados. Já a Marfrig, por sua vez, tem um foco mais concentrado em carne bovina também, assim como hambúrgueres industrializados, e tem um valor de mercado na casa dos 10 bilhões de reais. Comparada a essas duas, a Minerva é menor em valor de mercado, mas lidera isoladamente na exportação de carne bovina na América do Sul. É como se fosse o especialista que, mesmo menor, conhece cada detalhe e know-how do nicho, sabendo extrair ao máximo a rentabilidade necessária para tocar o barco. Agora, falando do cenário internacional, o jogo é ainda mais complicado. Empresas como Tyson Foods, dos Estados Unidos, NH Foods, do Japão, e a própria JBS, que falamos agora há pouco, também brasileira, competem nos principais mercados consumidores. A diferença é que poucas têm a mesma dominância da Minerva em fornecimento cross-border dentro da América do Sul, o que permite negociar com diferentes países e evitar bloqueios comerciais regionais. E só explicando para vocês o que é cross-border, essa palavra difícil se refere ao comércio de bens e serviços entre países por meio de plataformas online. Isso faz com que as empresas consigam vender diretamente para consumidores internacionais sem a necessidade de intermediários locais. No fim, a Minerva pode não ter o tamanho da JBS ou a diversificação de produtos da Marfrig, mas tem o posto que ambas invejam. É campeã sul-americana na exportação de carne bovina. E com os números de 2025, ficou claro que ela não pretende largar esse cinturão tão cedo. A história da Minerva é quase um filme de superação e estratégia. Começa com um fundador que não viveu para ver a empresa crescer, passa por crises, falências, leilões e renascimentos e chega hoje a um momento de recordes históricos.
Ela já foi uma simples charqueada em Barretos, depois virou um frigorífico industrial, sobreviveu à abertura de mercado, enfrentou gigantes locais e globais e, contra todas as probabilidades, fincou a bandeira como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E detalhe, mesmo com oscilações de receita, prejuízos pontuais e altos e baixos no mercado, a Minerva nunca deixou de estar no jogo. No fim das contas, a Minerva pode até não ser a maior do mundo em tamanho, mas é como aquele jogador de xadrez que prefere pensar 10 movimentos à frente em vez de se preocupar com o próximo. E no setor de carne, pensar à frente significa ter mercado para vender antes mesmo de ter o boi no pasto. Agora, se ela vai continuar nesse ritmo acelerado, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, para o investidor atento, essa é uma empresa que merece ser acompanhada de perto. Porque no dia que a campeã sul-americana resolver dar um passo estratégico, e convenhamos que ela já deu vários, então pode ter certeza que não será um passo pequeno. A história da Minerva mostra que no capitalismo não é o tamanho inicial que define o vencedor, mas a capacidade de inovar, assumir riscos e se adaptar. É a meritocracia em ação no campo mais desafiador do mundo, o mercado global. E se esse conteúdo te foi útil de alguma forma, se inscreva no canal para conhecer mais histórias de sucesso de empresas da Bolsa. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Minerva podia ser uma vendedora de erva, né? Minerva.